Vamos começar, instantes. Olá, tudo bem? Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Bom que eu vou ver se eu consigo enxergar sem o óculos. Vamos lá, o Fê entrou. Olá! Ah, Tudo bem? tudo bom e você? Deixa eu só baixar um pouquinho aqui o meu rádio. Deixa eu só baixar um pouquinho. Tá alto. Tudo bem? Acho que a sua internet está um pouquinho. Falhando só um pouquinho. Acho que está falhando. Então a gente te chama de novo. Tá falhando para vocês também? Peraí, acho que é do Fê. Tá falhando aí, né? A minha tá ok, acho que é do Fê, né? Vamos esperar mais um pouquinho. Fê, tudo ok agora? Acho que tá. Fê, eu vou fechar e vou chamar você de novo. Vamos lá, peraí, gente, normal. Isso acontecer. Não sei se vocês curtem minha música de fundo. Mas o tema é legal, compensa esperar um pouquinho. É, o Felipe ficou travado. Vamos ver se Voltou? agora vai. Estamos aqui? Voltou! Agora você tá. Você estava um Agora estamos pouquinho. aqui. Tava devagar um pouquinho. Mas Quase agora. parando, mas voltamos. Estamos online. Ok. Vamos lá. Vou colocar meu outro fone aqui. Bora lá. E a galera, foi legal. Olha, você já recebeu um elogio, como você tá lindo. Ó, Olha isso. a fama me Fê. ama também, né? Já Como eu amo começar a mamãe. assim, né? Já dá um. Acho que ela nunca tinha me visto de barba, por isso. É, ela tava ainda com a imagem de adolescente, tá ótimo. Já começou Ainda bem que muito eu bem, evoluí, né? né? Já deu para dar uma autoestima, né? Com certeza. É verdade, a gente vai ter isso também, né? Quando a gente voltar, vai ter o pós, né? Então, assim, as pessoas vão falar, nossa, como você tá Né? diferente! O cabelo Gra- cresceu! Graças a Deus a gente evoluiu, né? Graças a Deus. Então, vamos lá, Fê, vamos lá, Bora vamos lá. começar, bora lá, fala um Vamos. pouquinho de você, né? Bom, Então, vamos lá. para quem não me conhece, eu sou o Felipe, né? É um prazer estar aqui, né, como convidado da Mar. Nós somos amigos, estudamos no mesmo colégio há muito tempo atrás, mas a gente não quer falar sobre isso agora. Eu sou psicólogo clínico há 9 anos, né? Eu atendo meus pacientes, inclusive um beijo aos meus pacientes que estão aqui, um beijo para minha família, aos meus amigos também. E hoje a gente vai falar um pouquinho de um tema que tem sido muito citado, que é o novo normal. Sim, O que é um novo normal? Vamos por assim. Normal, né? Eu vou explicar o que é normal. Normal é tudo aquilo que é natural, que é normal, né? De ser feito. Então, o novo normal é essa nova realidade que a gente está vivendo hoje, né? De sim. isolamento, quarentena, tá restrito, né? Então, o que seria o nosso normal? Normal é tudo aquilo que eu faço. Então, sair, ver os meus amigos, estar em família, né? Para quem gosta de beber, estar em um lugar, enfim. E hoje a gente está se deparando com um novo conceito, que é o novo normal, né? Então, esse novo normal se tornou o quê? Isolamento, máscara, álcool em Muito gel, álcool. muito álcool. A gente está tomando álcool, né? Álcool em gel para purificar tudo, né? É E, verdade. e esse isolamento, né? Essa incapacidade de estar em contato com outras pessoas, né?
esse medo constante do que eu não consigo ver, né? Porque essa nossa Exatamente. realidade ela é apavorante, se a gente for pensar, né? Eu saí a E, semana passada para ir no hospital, enfim, né? Eu tive um problema de saúde e é aham, aterrorizante como nós criamos medo das pessoas. Então, assim, o se aproximar das pessoas é engraçado, porque assim, às vezes até a gente um vai assim, a gente não quer se aproximar. Então é automático a restrição, assim, Fê. Eu achei isso tão engraçado. A minha sogra já tinha comentado isso, que ela precisou também ir sair, e ela falou, nossa, as pessoas estão com medo uma das outras. E é sim. realmente o que eu senti. E assim, essa restrição, assim, parece que tem um bloqueio, sabe? Ó, eu não vou chegar muito perto de você. Então, esse novo normal também, eu falei, nossa, foi quando eu falei, Fê, vamos conversar sobre isso. Eu acho interessante esse tema, né, para todos, né? Abraçar esse tema, Sim, né? com certeza. E até assim, hoje é entender que o que nós vivíamos é outra realidade. O que nós Sim, começamos ficou a para viver lá em trás. fevereiro é outro mundo, né? Então, esse novo normal é essa nova realidade que a gente está vivendo. E, infelizmente, nada vai ser como antes. Então, eu vou falar um Sim. pouquinho mais sobre isso, mas hoje a gente teve que viver um Dia das Mães isolado, onde as pessoas não conseguiram ver as suas próprias mães. É, é, E isso é uma constante. Então, hoje os aniversários são virtuais. O meu priminho de 2 anos, tive que cantar parabéns para ele via Zoom. Eu não pude ir Eles até ele, sabem dar um melhor que a abraço gente, né? nele. Então, É isso é uma verdade. realidade que a gente não está acostumado. Normalmente a gente faz isso quando a pessoa está morando longe, foi para outro país, não tem acesso. E agora a gente não consegue nem ir de carro, eu não consigo nem ter contato com essas Com o pessoas. vizinho, né? Com os bairros vizinhos, Então, enfim, isso é é verdade. muito difícil, é muito delicado lidar com isso. Né? Um dos temas que a gente vai falar aqui é a impotência, né? As pessoas entenderem o que é isso, né? Porque estar impotente é muito difícil. Né? Eu vou explanar um pouquinho, né? O que é a definição de impotência? Falta de poder, força ou meios para realizar algo, impossibilidade. Vamos pensar assim, hoje eu estou impotente de fazer o que eu gosto. Não só eu, mas qualquer pessoa igual. Eu sou apaixonado por Sim, cinema. É meu hobby favorito. meu Então, também. hoje eu não consigo. Então, por exemplo, assim, a minha irmã tá grávida. Eu vou ser tio. E eu não tô podendo ver minha irmã. Eu não sei como é que ela tá. Eu vejo Curtir ela essa através de fase, né? vídeo. Eu não posso curtir junto com ela. Eu só tenho uma irmã, né? Inclusive, ela chama Marcela. E eu estou numa impotência de não poder ver, de não ter acesso. E isso não se limita só a essa situação. Envolve o quê? A impotência do que eu vivo na minha realidade. Né? Exatamente. A situação que eu tô hoje, né? Você está isolado dentro de casa, sair só com máscara e para coisas essenciais. Então, no meu caso, é ir no mercado, algo do tipo. Farmácia, enfim. Coisas, né, realmente só o trivial. Mas Sim. quando a gente fala de impotência, é uma situação que a gente está como? Limitada e fadada a uma situação que a gente não tem o que fazer. Eu estou Tem que impotente ser assim. diante de algo que foi imposto, porque isso é para minha segurança, e eu estou impotente. Eu não posso simplesmente. Nós vamos para uma questão de regra. Regra é Sim, regra e acabou. sim. É o convencional, por isso que eu falei, esse é o novo normal. Seguir essas regras. Né? Então Exatamente. vamos pensar assim que fazendo isso a gente está cuidando das pessoas que a gente ama. Então, por exemplo, meu pai está na zona de risco. Meu pai tem diabetes, meu pai tem pressão alta. Então eu não posso ficar tendo acesso ao meu pai toda hora. Né? Sim. E pensando nisso, a minha irmã está grávida, tem outras pessoas da minha família, né? Então tem todo esse Aí vai contexto. crescendo, né, o nosso ciclo, né? Fora a impotência daqueles que não puderam ficar em casa em isolamento, que estão tendo que trabalhar. Sim, Então, é uma uma moça impotência até que se eu escreveu não pra for, eu gente que perco meu trabalha no hospital. trabalho. Então, a gente está sempre em xeque, a gente está sempre numa posição sem ação, sem ativa. E eu fico totalmente Exatamente. preso a esse novo mundo que foi dado para a gente, né? E que a gente não estava preparado. A gente não tem Ninguém. esse preparo, tanto emocional, quanto financeiro, e quanto estrutural para lidar com tudo isso. Né? Por que, que eu falei do estado emocional? Porque, assim, eu vou trazer dois conceitos também, né? Porque, assim, tem, por exemplo, eu não estou sozinho em casa. Tem gente que Sim, está sozinho nesse processo. Então, assim, minha mãe mesmo é uma pessoa que tá sozinha, né, mãe?
Minha Então, mãe assim, passou, está passando a quarentena sem ninguém, tem outras colegas que estão, então assim, acaba ficando um pouco mais duro esse processo, porque você não tem uma socialização de conversar com outras pessoas, a não ser virtualmente, né? sim, e tem as pessoas elas falam a solidão é uma escolha. Solitude é uma escolha. Solitude é o ato de querer ficar sozinho e se sentir em paz com isso. Solidão é o ato de estar sozinho e padecer por isso. Né? Exatamente. Então, por exemplo, assim, eu tenho amigas que são da zona de risco e estão vivendo sozinhas. Então, vamos pensar que desde março elas estão isoladas dentro de casa. E isso, para nossa carga emocional e psíquica, é uma bala enorme. Por isso que eu falo, quem não surtou nessa quarentena não está vivendo essa quarentena. Não, lógico, eu com certeza. Eu mesmo falo, gente, já Quem não tive virou ainda ansiedade, não está vivendo. Porque é não horrível tenho você. vergonha, não tenho vergonha de falar, já tive ansiedade, as pessoas falam, mas Ah, você, eu também já chorei, gente, tive saudade da minha mãe, quis abraçar todo mundo, também, tive saudade da minha cachorra, também, tive saudade de todo mundo. E é eu horrível, também. eu estou sentindo falta do contato presencial com os meus pacientes, né? Eu tive que Sim, remontar minha vida para atender meus pacientes online, entendendo que não é todo mundo que tem um lugar não é seguro para falar fácil, dentro sim. de Eu casa. tenho um filho pequeno, igual eu tenho a criança, então eu estou passando por esse processo que todo mundo fala da escola online, então eu passo por tudo isso com o meu filho, trabalho como professora, então assim, né, eu trabalho com ensino superior, então assim, a gente vê esse campo, por mais que eu já trabalhava, a gente, né, eu trabalhava já com isso, então a gente vê toda essa mudança, a gente vê as crianças. E aí meu filho falando, por que a gente não pode sair? Então, assim, lógico que surta. E quem não surtou é que o Fê falou, não sentiu, não entendeu nada. E surta mesmo que você fala, gente, eu tô em casa. Aí você vê seu vizinho na rua, aí você fala, por que eu tô aqui? Ah, então eu vou. Ah, não, não vou. Ah, eu vou. Ah, não vou. E você fica naquele Sim. processo, né? E até essa, eu vou trazer um pouquinho para dentro da minha área. Muitas pessoas que vivem em situações de risco moram com seus agressores. Então, imagina para essas Sim. pessoas, o índice de mulheres que estão sendo agredidas, muita coisa está acontecendo. Muito triste, né? E os pacientes, alguns que eu atendo, vivem a situação de perigo dentro de casa, por uma família com, sei lá, um pai alcoólatra, um abusador, um agressor, e você fica totalmente refém dessa condição, porque eu não posso sair, eu não posso fugir desse mundo para ficar com os meus amigos, com as pessoas que eu amo e gosto, para fugir Sim, dessa realidade. Então a gente está vivendo uma situação muito delicada para todo o estado do ser humano, seja ele financeiro, estrutural, emocional, familiar, tudo. A gente está vivendo um grande abalo na nossa estrutura, né? Por isso que eu acho importante a gente estar trazendo essa questão da impotência, que isso envolve tudo à nossa volta. Por exemplo, para quem trabalha em hospital, minha tia trabalha em hospital. O medo é constante porque você não sabe se a pessoa que está vindo até você se cuidou, se ela está se cuidando, se ela tem estrutura. E mesmo para nós, qualquer saída de ir no mercado é desesperador ver pessoas sem máscara hoje. é, a Né? enfermeira a enfermeira falou exatamente isso, porque eu falei assim, eu tô com medo de estar aqui. Aí ela falou assim, você não está com mais medo do que eu. Ali eu já parei, Sim, porque eu falei, poxa, ela está com uma sensação de impotência mais do que eu, porque eu já vou embora. E ela não. Então ali eu parei. Eu falei, opa, sim. então eu vou dar uma segurada e vou segurar minha emoção aqui, porque ali era emoção, eu tava por emoção, eu Sim. queria ir embora, ansiedade. E aí eu segurei e fiquei quieta, entendeu? Porque Sim. você acaba sendo não grosso, mas você acaba ficando acelerado de querer ir embora e falar, não, vamos logo, vamos logo. E aí ali eu dei aquela segurada e falei, tudo bem, é verdade. Ela também não queria estar ali. Entendeu? E eu segurei. Tocou meu despertador, só um minutinho. Sem Só um problema. segundo. Pronto. Não, aqui não tocou nada. Então, vou Mas até continuar. reforçando isso, as pessoas precisam entender que não é só o pensar em mim, eu tenho que pensar no outro. Esse momento, o meu ficar em casa é para salvar outras vidas. E se eu vou para um hospital, é por uma questão emergencial e Sim, não só sim, para, urgência. vou dar uma volta. Estou sem nada para fazer, eu acho que Não, é um hospital. Né? sim, com certeza. Entender a gravidade do que a gente está vivendo hoje e que, como eu falei, o nosso mundo não vai voltar ao que era antes.
Depois disso, porque assim, quantas pessoas morreram nesse processo? Quantas pessoas perderam amigos, família, colegas de trabalho? Quantas Alguém pessoas nesse leque a gente estão conhece, né? lutando Com pela sua certeza. própria vida? Então, assim, a minha prima vai ter bebê agora, nessa semana, tipo, tá para nascer. Então, tipo, o medo dela hoje de trazer uma criança ao mundo dentro de um hospital. Sim, Então, que é então uma a gente tá coisa que seria de felicidade, era um e a momento gente de quer que dá extrema logo que felicidade ela para a já leve ele embora família, para casa, porque a gente não quer que ele fique muito tempo no hospital, né? que era Então uma a gente coisa natural, né? Um momento natural. A gente está quase fazendo o processo em casa, né? Não vamos fazer o processo aqui em casa mesmo, não tem problema, né? e E é a gente muito fica nessa complicado, né? ansiedade que não é Muita assim, não coisa. seria necessário, mas é para uma situação. Então, agora é o que a gente está falando. O que é o novo padrão? Esse foi o tema que a gente falou. O novo padrão é exatamente isso, né? Sim. Se adequar a uma nova realidade, por isso que eu falei, essa impotência tem consequências. Tem consequências porque eu tive que me isolar, como eu falei, para quem está vivendo essa solidão do eu não tenho com quem dividir, porque não tem ninguém comigo. Porque uma coisa é você falar comigo por um vídeo, só que esse vídeo vai desligar, isso vai acabar, e eu me volto para quem? Então, a todo É momento você tem que se verdade. reinventar, ficar procurando o que fazer. Quem é ansioso? Vai comer, fato, fato. Vai Fato. comer tudo, né? Então, assim, buscar entretenimento, fazer um monte de coisa não é fácil para quem tem criança em casa. A minha prima tem 2 filhos, um de 7 e um de 2. Não há possibilidade de manter 2 crianças quietas por tanto tempo. Não há condições emocionais. Então, a mãe que não gritou e não quis pregar o filho na parede não viveu, não está vivendo. Não, não. É verdade, é É verdade. um Ó, é processo justamente a muito adaptação delicado. novo, com certeza. Porque assim, a criança, o que é que acontece? Por mais que assim, você chamasse, eu chamar meu filho aqui agora e ele perguntar assim: você sabe o que é coronavírus? Ele vai falar, dentro da realidade de 5 anos. Entendeu? Ele vai falar, ah, não mesmo, SOS. Então Essa é ele a minha vai falar, prima. ah, é um vírus. Então ele vai falar assim, ah, é um vírus. Ele vai explicar pra gente, entendeu? Só que assim, Sim. ele não entende a gravidade do negócio. Então ele não entende, igual nós estamos conversando aqui, e o que eu li um tempo atrás, eu até escrevi, eu li um artigo muito legal, e ela falou uma coisa, uma realidade muito grande, assim, voltando um pouco para as crianças, que é mais a minha área, é assim, Uhum. nós estamos aqui conversando. Exatamente, a Natânia é uma amiga de trabalho, e ela também é Sim. pedagoga, enfim. E assim, nós conseguimos conversar. Então, nós conseguimos parar, ó, esse momento, ó, a gente está com o Fê, que é um psicólogo, enfim, a gente consegue ouvir, parar um pouco. Depois, quando a gente desligar, todo mundo vai parar e vai pensar, olha, aquele rapaz falou isso, isso, isso. A gente é tocado. E as crianças, gente? Sim. Não tem. Eles têm o quê? A gente, né, os pais, que ainda conseguem conversar. Muitas vezes a gente está mais estressado do que eles, entendeu? Agora, assim, eles não têm esse processo que a gente tem de conversar, de ter o outro, né? Porque é mais difícil. Ainda tem um grau, uma vírgula aí. Por quê? Porque eles ainda são vistos como os assintomáticos, que são os exércitos que podem passar Sim. para a galera, né? Ó, as crianças estão acompanhando as atualidades, mas compreendendo da maneira deles, Sim. exatamente. Porque E para uma são os criança entender que exércitos, elas estão né? de férias e eu não posso brincar, eu não posso me divertir, eu não posso Não sair, eu não posso posso ir pro shopping, viajar, eu não posso tomar sorvete na rua. não pode nada. E eu tenho que assistir uma aula totalmente diferente, porque às vezes meu filho fala, ai, mas lá na escola tinha parque, por que aqui eu tenho que assistir desse jeito? Por mais que ele faz. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente for ver, desde os pequenos, então por isso que eu achei interessante a conversa com o Fê. Por mais que ele entende o processo depois, né? Porque a gente, os pedagogos, nós vamos até a primeira Sim. infância, depois nós paramos, mas assim, o Fê vai, né? Ele continua a vida inteira. Então, assim, achei muito interessante conversar com ele, porque é exatamente isso. Então, assim, às vezes a gente olhar um pouco para as crianças, então eu queria passar isso, e o Fê Claro. conseguir, de uma forma, abraçar quem precisa nesse momento, né? Porque assim, tá todo mundo se adequando, igual, por exemplo, aqui eu tenho 3 adolescentes em casa, né? Então, assim, é lidar com essa nova estrutura de aula virtual, que foge totalmente do que a gente está acostumado, para os professores terem que passar conteúdo de uma maneira clara, objetiva, num tempo muito curto, então eles tiveram que reestruturar uma aula presencial
uma aula virtual. Então, está todo mundo se adequando e isso não é tão simples. É, lidar com esse mundo virtual para transmitir ensino. Eu sei que existe o EAD, que já é uma coisa natural, mas era uma coisa optativa e agora é Sim, obrigatória. é Então, obrigatória para todos, né? para todos. Então, esse é um novo estilo de vida. Igual, por exemplo, eu mesmo não lido para EAD. Eu prefiro presencial, eu gosto de livro, eu gosto de grifar. Não me pede para ler texto virtual que não é comigo. Eu prefiro ter um texto para eu grifar para eu estudar. Então, assim, é uma adequação não só para os professores, mas para quem vive isso. Porque, assim, eu penso nas pessoas que iam se formar, formatura, sonhos, planos, que tiveram que ser abortados de uma certa forma. Por isso que a gente está falando. A gente mesmo passou por isso, porque o Cauê, o meu filho, ele ia se formar na educação infantil. E não vai, porque foi a primeira coisa que a escola cancelou. E óbvio, não tinha cabimento continuar. Ainda eu brinco assim, que o diploma dele vai ser um PDF. Então, assim, porque, claro, gente, é óbvio que a escola ia cancelar, porque não tem dentro dos padrões que nós estamos vivendo. Mas, assim, Sim, lógico, não era um sonho, mas dentro da realidade dele, ele sabia que ele ia concluir a educação infantil. E agora, não que ele não vá concluir, mas não vai ter o processo. Então, entendeu? sim, Assim, é um processo que eles concluem a festinha e vai ser pulado, porque não tem como. Então, assim, sim. você entende, e você vai, a gente, como pais, enfim, a gente tem que passar essa frustração para a criança como Hum. é um tudo bem, tipo assim, pô, eu sei que não tá tudo bem, mas a gente vai ter que aceitar, entendeu? É um. É bem assim que a Eu, gente faz, né? eu vejo, Mar, que assim, esse é um novo momento também, que é um dos tópicos que a gente vai falar, né, que é a importância do ressignificar, é perceber como a gente tem que lidar com o conflito. Porque isso é um conflito. É um conflito que envolve muitas potências, né, sejam as políticas, a saúde, toda a parte estrutural financeira, a economia, está tudo afetado. Então, vamos pensar assim, hoje a gente é dia 1º de junho. Então a gente está vivendo um constante isolamento e Chegamos no meio do ano, né? tudo que a gente viveu até hoje foi um processo de caos. Por isso que eu falei, o normal que a gente estava acostumado não vai ter mais. Essa quarentena vai marcar a vida de todo mundo. Porque Sim, a gente sim, não nós somos a pensou desse geração jeito. 2020, né? Nós somos a geração Para 2020. a minha área, eu tenho postado várias coisas sobre isso, porque assim, isso pode gerar crise de pânico, crise de ansiedade, transtornos que podem aparecer. Por quê? Eu penso nas mães que têm filhos autistas, com síndrome de Down. Eu penso em todo um contexto de uma pessoa, pessoa com deficiência em casa e tudo mais. Não é tão pessoas que precisam de médico, pessoas que precisam de remédio, de cuidados. A gente está falando aqui do normal, que é normal para mim. Mas o que não é normal para o outro? Porque eu não tenho uma Exatamente. criança autista em casa. Qual é a Eu não sua tenho uma realidade, criança né? hiperativa em casa. Não é minha realidade, mas eu tenho que pensar que outras pessoas estão vivendo isso, que tem uma desestrutura para quem precisa ir na ACD, por exemplo. Não está podendo, às vezes precisa de, por exemplo, a minha tia é fisioterapeuta. Minha tia hoje ela está morando em Miami. Então, assim, a minha tia teve que reestruturar todo o trabalho dela, já está fazendo videoaulas, muitas pessoas estão acompanhando ela, porque ela está tendo que se moldar a esse novo estilo de trabalho. Mas é totalmente diferente quando você faz um trabalho de ir até as pessoas. Então, os meus pacientes, eles estão em agonia, às vezes, porque eles querem falar alguma coisa comigo e não podem, porque a pessoa que causa o dano está no quarto do lado. Exatamente. Então, a Como que você vai segurança... falar, né? Assim, a segurança fica restringida, porque você vai falar, por exemplo, não é o mal, mas você vai falar daquela situação, sendo que o causador está na sala. Aí como que eu vou Sim, escrever, né? E o escrever, às mais vezes, nem que sempre isso, é tem interpretado pessoas da que mesma não forma. sabem lidar com essa solidão. Porque assim, não é todo mundo que consegue ficar sozinho e ficar em paz, ficar bem com isso. Não é todo mundo que consegue. Né? Por isso que eu falo assim, para mim, falando do Felipe, foi um processo entender que eu poderia ir no cinema sozinho, que eu poderia ir no McDonald's e pedir meu lanche sozinho e comer, e entender que isso era bom para mim, porque e se não tiver pessoas à minha volta para ir comigo? E se eu não tiver opção? É por isso que eu falei, Sim, estar sozinho não é para qualquer um. Não é todo mundo que consegue ficar bem consigo mesmo no ambiente fechado.
num ambiente sem ter com o que conversar. Isso não é tão simples. Por isso que eu Não, estou com falando, certeza. eu valido muito quem está passando por esse processo, porque vem o quê? Melancolia, pode vir um processo depressivo, pode vir até um processo suicida, Sim, com porque certeza. Eu tenho uma colega se que a eu gente morrer, fez uma dinheiro de live quem e me com falta, certeza. né? Então, Que foi o que envolve aconteceu muita com aquele coisa. ator até famoso, né? Porque ele pensou Sim, exatamente sim. isso, né? Então, Ele falou, não eu faço fico falando falta não para ninguém, né? dentro desse mundo psicológico, a nossa mente, ela é um campo minado. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque, por exemplo, assim, se eu estou estressado, como eu falei, eu vou no cinema, o cinema me relaxa totalmente. Então, eu me pôr diante de um computador e assistir um filme não é a mesma coisa, né? A gente está Mas, tendo que se adequar a uma realidade que não é a minha natural. Por isso que eu falei, hoje, o que é ressignificar? É atribuir um novo significado, dar um sentido diferente a alguma coisa. Então, o que a gente está ressignificando hoje, por exemplo? Pelo que eu percebo nas pessoas. Como as pessoas estão validando bem mais hoje os relacionamentos. Porque, com assim, certeza. hoje a gente está isolado. Por exemplo, assim, eu tenho um grupo de amigos que a gente sempre se reúne. Né? Então, a última vez que eu fiz isso foi começo de março. Então, eu estou morrendo de saudade dos meus amigos, Já de fazem frequentar a três casa deles. meses, né? E eu falei, de poder ver a minha mãe, de estar em contato com a minha casa, com a minha família, de poder estar com as pessoas. Então, o que eu ressignifico? A importância e o valor dessas pessoas na minha vida. Com Porque, certeza. assim, igual, por exemplo, nesse processo de pandemia, eu perdi meu emprego. Né? Eu Sim, perdi meu emprego exatamente pelo coronavírus. Ah, estamos aqui, redução de custos por conta disso, está demitido. Então, hoje eu estou lidando com a minha impotência financeira, com a minha impotência de não ter um trabalho, e vai lá Deus saber quando vai aparecer um trabalho novo. sim, E foi que a gente mais, até conversou disso também, porque eu falei assim, vai ter muita gente, Fê, que quando a gente, antes de montar uma live, gente, a gente senta e estuda tudo que vai falar. E eu falei assim, sim, Fê, a ressignificação, muita gente não tem por onde começar. Então, assim, é sim, muito fácil, vamos ressignificar. Lindo, né? Quem entende a palavra, é lindo, tá, palavra legal. bonita, né? Linda, linda. Tá, então tudo bem. Eu vou ressignificar, eu tenho já. Igual, por exemplo, o meu caso. A gente tá aqui, ó, dois extremos. Então, eu tenho o meu trabalho, depois que tudo isso passar, eu vou voltar. Digamos que mantemos, amém. Minha chefe não entrou ainda, né? Mas beijo, Nádia, mantém meu emprego. Mas, por exemplo, o Fê, ele aconteceu exatamente o que aconteceu com muitas pessoas. Não tem para onde Sim, voltar. E aí? Aí que vai ser o X da questão? Ressignificar. Vai ser um momento de pensar para onde eu vou, qual é o meu caminho, para para onde onde eu eu vou volto, né? seguir, Que para onde caminho eu é esse que eu vou volto, trilhar? para onde E eu até volto. o ressignificar, essa aquela coisa, é você pegar uma coisa ruim e transformar numa coisa positiva. Não é tão simples, por Não. quê? Igual, a gente está valorizando as pequenas coisas, de fato. Só que assim, eu vejo muitas pessoas ressignificando porque a gente fala assim, a gente, né, o brasileiro, vive em constante correria. A gente está sempre para cima e para Sim. baixo, pega transporte público, é carro, é trânsito, é filho, é casa e tal. E a gente sempre fala o quê? Estou sem tempo para fazer tal coisa. Sim, Então, sempre que deixa uma coisa para trás, né? Sempre ficou serve um demais isso. pontinho. Tem que arrumar coisa em casa, não está escrito na história. Porque sempre a todos tem tempo para isso. Agora tem tempo, né? Isso não é uma direto do meu pai, tá? Só que assim, envolve um monte de coisa que hoje a gente está contente. Então, por exemplo, assim, eu vi pessoas começando leituras que estavam atrasadas. Eu vi pessoas aprendendo um novo ofício. Eu vi Exatamente. pessoas se Cursos, eu refazendo. achei muito legal, muita gente fazendo curso online, eu achei muito legal, muita gente colocando diploma, eu falei, olha que legal. Se Eu achei isso muito refazendo. Então, bacana. o ressignificar que eu trago aqui é essa autopercepção de como eu vivia, né, do método de vida que eu estava levando e o que eu tenho agora. Então, por exemplo, assim, para quem gosta de pintar, se aperfeiçoar, aprender um novo tipo de corte, alguma coisa do tipo. Então, muita gente está sem poder cortar o cabelo, né? Então, nunca ninguém teve o seu próprio cabeleireiro, o seu Olha o barbeiro, na sua tamanho do própria meu casa cabelo. cortando. E uma coisa Então, que eu achei muito muita coisa. interessante, Fê, que aconteceu comigo, né?
É assim, eu sempre trabalhei bastante, né? E mesmo assim, eu parei um tempo quando o Paulo era pequeno e depois retornei. E a questão do consumo, eu percebi o quanto eu comprava coisas desnecessárias. Isso, Sim. assim, foi um baque. Eu brinco com as minhas colegas, né, com as minhas amigas, 3 meses sem comprar brusinha. Eu brinco assim, né, porque é brusinha, né? 3 meses sem Lógico. comprar. Porque, assim, eu A brinco, a gente brusinha faz toda a as, diferença. as brusinhas, né? Então, assim, eu brinco com elas como nós compramos coisas de uma forma desnecessária. Então, assim, o consumismo foi uma coisa que foi uma lição muito grande, que eu percebi que como eu gastava dinheiro de uma forma descontrolada, então, assim, o trabalhar tanto, a forma que eu trabalhava, será que realmente era necessário? Porque, assim, você entendeu qual que foi a minha Sim. lição? Tipo assim, eu trabalhava, tá? Mas, assim, tudo isso que eu comprava, É que, eu Mar, precisava, sabe por que isso? entendeu? As pessoas vivem como um processo de moeda de troca. Então, eu trabalho, eu mereço me compensar Sim, comprando coisas. Então, eu tenho que me eu falava isso, compensar de eu alguma forma. mereço esse sapato, eu mereço, eu saio às 8 e volto à meia-noite. Ó, aprender um pouco de violão, sonho antigo, olha que legal. Sim. Eu acho que é muito importante como a gente consome de maneira descontrolada e Olha disfuncional. lá, Porque, por exemplo, verdade, assim, ó. para que comprar tanto, né? Porque, Daqui a assim, comprar tanto, eu senti hoje. muito isso. Esses 3 meses eu falei, gente, como eu comprava coisas que eu não. Sabe assim, tudo bem, algumas coisas até foram necessárias assim nesse tempo, porque eu não usei. Então, assim, eram coisas que estavam guardadas há tanto tempo que agora que eu falei, nossa, olha isso aqui. Mas assim, eu percebi que como o consumo de sair todos os dias e você igual você falou, a questão da recompensa, eu estou cansada, eu mereço gastar o dinheiro com isso. E eu percebi assim, não tem necessidade, isso é consumo, isso é desnecessário, eu não preciso disso. E eu me senti bem por um lado, assim, não que eu não vá trabalhar, não é isso, mas assim, é claro, né, todos nós estamos atrás de voltar à nossa rotina, mas assim, eu percebi assim, como eu posso levar isso pro meu bem, de comprar só o Sim. que é necessário, pensar, sabe? Eu E se a preciso gente disso for pensar, agora. até isso não ressignificar, hoje as pessoas estão parando de comprar coisas para se compensar e elas estão percebendo o que é amor próprio. Porque o ficar em Exatamente. casa hoje cuidando é amor próprio, né? E mais do que isso, igual, por exemplo, assim, hoje, como as pessoas estão valorizando muito mais o sentido de família. Porque o isolamento te afastou dessas pessoas que... Família é família, né? Então, tem problemas, tem situações difíceis, mas família é quem te apoia. Família é quem está do seu lado. Então, hoje, mais do que me compensar com chocolate, com uma blusa, com algo virtual para mim, hoje o que eu mais valorizo é querer ver minha família bem. É poder Com pensar que certeza. daqui a pouco eu vou ganhar um priminho e que eu quero que a minha prima fique bem. Eu quero ter condições, né, de poder rever minha família. Mas isso eu preciso ressignificar como eu estava levando a minha vida, porque a gente tem tempo para tudo, menos para estar com a família, a gente sempre deixa como plano B. Né? Eu estou trazendo família, mas é em tudo, porque assim, A família que a gente está abrangendo, assim, amigos, sim, colegas, a a gente, gente né? faz É o bem, porque nosso família, ciclo, né? porque eu falo que família não é só o teu sangue, né? Família é quem você Sim, é o seu escolhe para poder estar ciclo, perto de é o seu você, ciclo, com né? certeza. E eu acho importante as pessoas olharem para dentro delas e ver assim, quanto a gente consegue ser egoísta também, né? Porque assim, eu estou trazendo uma realidade, né? Que quando as pessoas procuram terapia, elas sempre chegam como vítimas. Então é muito difícil eu aceitar que eu também firo o outro, que eu também tenho parcelas de culpa, que eu causo dor ao outro, que eu não sou esse, eu falo que eu não sou esse poço de fofura. Então isso é um confronto. Por isso que eu falei, o ressignificar hoje é valorizar as pequenas coisas, valorizar o meu tempo e valorizar um tempo para mim. Então, quantas pessoas estão aprendendo, como a minha amiga falou, aprender a tocar violão, a ler, a pintar, a fazer Alê. coisas. Porque, assim, as pessoas não têm o hábito de leitura. As pessoas passam o olho para falar, ver a notícia. Sim, Tanto, tanto eu sim. quanto a minha irmã, a gente sempre gostou de ler. Inclusive, eu estou dando os meus livros E aqui. É, tirar esse tempo.
para começar uma leitura nova. Por exemplo, tem muitas séries, muitos filmes muito bons vindo. O Milagre da Cela 7, me matei de chorar. E isso traz uma questão do que de humanidade e como a vida pode ser injusta para muitas pessoas. Então, assim, eu tenho acompanhado algumas pessoas assim, de encarar que hoje eu tenho condições, mesmo desempregado, graças a Deus eu estou mantendo condições de ir no mercado. Só que hoje eu penso no pai de família que perdeu o emprego e que não tem como trazer o sustento para dentro de casa. A gente está vivendo essa questão do Enem, que estava uma polêmica. Quantas pessoas que não estão em condições de estudar e querem prestar um vestibular, que querem se formar, que querem ser alguém na vida Com profissional, certeza. e estão vivendo uma desigualdade, porque a gente está vivendo uma desigualdade social muito grande, até nesse processo de Sim, quarentena. Esses casos de sim. pessoas que foram no mercado, compraram um monte de coisa e deixaram sem ninguém para ninguém comprar. Sim, Né? a gente Então, viveu isso desde o começo. Por isso que, assim, quem é terapeuta, enfim, nós não julgamos. Por quê? Exatamente por isso, porque é o que você falou. Então, assim, igual eu não fico nessa, abrir loja, não abrir loja. Porque, gente, quem tem a loja, ele também está desesperado. Então, assim, é sim, lógico, a está todo gente mundo pensa assim, lutando, né? você vai pensar assim, olha lá, ele não está pensando em ninguém. Não é isso. Se você for conversar com a pessoa, se você sentar, você vai ver que ele está desesperado, porque ele tem conta para pagar, ele não sabe o Sim, que fazer. uma, Então, eu assim, fico se você. É claro, pensando, né? Você vai pensar assim, ele é egoísta. Não, é o que você sim, falou. Muitas vezes a gente olha para dentro de si e você vai ver que não. É que a gente fica assim, eu sou ferido, eu sou coitado, eu sou vítima. Não! Todo não. mundo. É igual a gente fala, a gente está na mesma tempestade, mas cada um está no seu barco, entendeu? E Então, cada um está assim, enxergando né? a tempestade como quer também. Porque tem gente que não está se importando, Exatamente. todo mundo está achando que é só uma gripezinha ainda. Né? Sim. Então, isso que a gente está falando, por escolha, como eu falei, a minha tia mora com a minha prima que está grávida, a minha tia trabalha no hospital. Você acha que minha tia está escolhendo ir para um hospital, sendo que ela poderia ficar em casa isolada para cuidar da minha prima? Então, o risco que a minha tia Sim. está correndo e o medo que ela passa não é só por ela. Então, essa questão do porquê que É abriu uma a loja, as ansiedade pessoas têm diária, conta para né? pagar. As pessoas têm conta para pagar, as pessoas têm que trazer sustento para dentro de casa. Então, assim, as pessoas ficam, poxa, mas será que é tão necessário abrir aquilo? Mas você vai pagar a conta daquela pessoa? Você sabe o que É o ela está não vivendo julgar. É o não dentro julgar. daquela realidade? Então, por exemplo, assim, eu vejo as pessoas, e eu espero de coração, que as pessoas saiam dessa quarentena mais solidárias e mais empáticas. Porque é o que eu falo, a gente tem que pegar esse momento e olhar para dentro de mim e falar o que eu tirei de bom nisso? Onde eu melhorei, o que eu tirei de bom para mim? Por exemplo, eu sou uma pessoa muito agitada. Então, assim, para mim ficar parado é muito difícil. Muito difícil. Eu nunca fiquei tanto tempo sem ver, estar em contato com a minha família. Então, eu penso assim, por exemplo, a gente está entrando no mês de festa junina, um monte de coisa. E é um clássico da minha família a gente se reunir para fazer a nossa festa junina, é um clássico, né? Seja uma coisa pequena ou grande. Não vai existir. Isso não Não. vai acontecer. Né? Os aniversários, as datas Foram todos, comemorativas, né? Com certeza. Todos hoje está cancelados. tudo paralisado. Né? Só que a nossa vida não está paralisada. O nosso sentimento não está paralisado. Então, assim, a partir do momento que eu não consigo ver o outro e eu não consigo sentir a dor dele em mim, então alguma coisa da minha humanidade está errada. Porque, por exemplo, assim, não é todo mundo que está tendo hoje o arroz e feijão. Eu experimentei uma vivência, uma paciente dividiu comigo, uma pessoa veio para ela e falou: você está comendo pizza, eu estou comendo arroz e feijão. Eu falei: que bom que ele tinha um arroz e feijão para comer. Não é Graças a Deus. verdade? Graças a Deus. Porque quem não tem um arroz com feijão? E tem gente Se que eu não tenho tem, condições, se eu tenho condições de comprar uma pizza, perfeito. Mas o arroz e feijão para mim é trivial. com certeza. E tem gente Então, hoje que não tem. que não tem. Então, Se você for ver, a gente mora aqui na Zona Norte, eu não sei se tem gente fora da Zona Norte aqui, mas teve uma tem. fila no sábado, né? Que teve aqui na avenida principal aqui da Zona Norte, que teve uma fila quilométrica das pessoas esperando cesta básica. Então, assim, Tem. claro, pode, né, ter a peneira ali que a gente, não precisa, tudo bem. Mas muita gente que estava ali, que colocou a vida em risco, é porque precisava. Então, se Com você for parar certeza. para pensar, é porque assim, a gente que precisava, é porque não tinha o arroz e feijão para colocar dentro de casa.
Então você Sim. fala assim, poxa, graças a Deus eu tenho arroz e feijão, não vou reclamar. Eu penso muito isso, Fê. Eu falo, então se eu tenho arroz e feijão hoje, eu não vou reclamar. Não tá fácil? Não tá. É igual você falou no começo. Da hora que você fala, ai, 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 eu vou sair gritando daqui, pulando, né? Mas é o respirar. Sim. É por isso que eu falo que se ressignificar não é só dar um novo sentido para a vida. Eu acho que é para dar um novo sentido ao que você está vivendo hoje e como você vai levar a sua vida a partir disso. Então, por exemplo, assim, para mim, eu continuar mantendo os meus atendimentos. Hoje eu estou atendendo pessoas de várias regiões, até do Rio de Janeiro, de outras pessoas que vieram me procurar. Eu acho isso muito importante para a gente perceber que isso não é só aqui no nosso mundinho. Infelizmente, as pessoas têm essa coisa do eu me limito ao meu mundo. Eu me fecho Sim. aqui, eu tô bem, o resto não quero saber. Só que a gente Hoje de fala manhã eu até gravei assim, um trecho falando disso, não sei se você deu tempo de você ouvir, mas falando assim, muitos acreditam que o mundo vai mudar. Não é o mundo, somos nós, não, somos nós. É de entendeu? dentro para Somos fora, nós, e de fora para dentro que acontece a com mudança. Porque certeza. assim, o amor ao próximo, que é o mandamento bíblico, né? Amar teu próximo. O próximo é o mendigo que está na rua. O próximo é o pai de família que está implorando dinheiro no farol. Ele é teu próximo. O teu próximo não é só quem é conveniente a você, ou porque tem E algo para me oferecer, porque é bom para mim. Então a gente está vivendo uma realidade de olhar para o outro e perceber as fragilidades, porque a mãe que não tem recursos para o filho é mãe como você, que tem um filho em casa que tem as dificuldades porque o seu filho quer brincar. Né? claro, Como é que você fala para uma criança, você não pode aproveitar as suas sim, férias, você não pode aproveitar, por exemplo, no seu caso, a sua avó. Você não pode ficar brincando com a tua avó, você não pode ficar indo na casa dela, você não pode. não pode. E é difícil, por mais que assim, tudo E bem, é a gente trabalho muito fala, grande. mas é difícil para criança também, né? Por mais que você fale assim, ah, tudo bem, eu não sou contra as frustrações. Se você perguntar a Marcela, quem conhece sabe, eu não sou contra as frustrações, que eu acho que são um processo de crescimento. Só que assim, nós estamos num longo processo, então já partiu para outra linha, entendeu? Então, assim, não é só o não brincar naquele momento. A gente tá o não brincar, mas quando eu vou? Aí você fica assim, você olha para a cara da criança e fala, então, eu não sei. E aí você fica, né, não sem responder Na para o seu filho. impotência. Então, exatamente, né? É o Bem contar os dias impotência. sem saber quantos, né? E hoje a gente está vivendo assim, normalmente a gente conta para um evento, né? Hoje a gente conta quanto tempo a gente está isolado. Eu estou há tantos. Quanto Exatamente. tempo você está isolado? Quanto tempo você está? Hoje quanto tempo você está Ninguém tem isolado? mais calendário, né? Com certeza, é verdade. Ninguém tem calendário. Não, Ai, o Cauê ficava todos os dias com a vovó. E realmente, ele fala, quando nós vamos voltar a ficar com a vovó? sim, Ele é pergunta isso, horrível. ao É contrário. É o horrível. Por contrário, isso que é assim, verdade. retomando a parte do ressignificar, eu queria muito que as pessoas Sim. entendessem, quem está assistindo a gente, ou para onde isso Quem vai vai chegar. assistir, né? O ressignificar hoje é entender que eu posso dar um novo sentido para minha vida. Felipe, eu estou morando sozinho em casa, é o que eu escrevi já sobre isso. É bom você resgatar o que você tem de bom dentro de você, é bom rever fotos, é bom entrar em contato, porque muita gente fica com essas picuinhas, já não vou falar, porque lá em 1900 em Guaraná com rolha brigou comigo. E hoje? Porque eu não sei quem vai morrer. Eu não sei quem vai sair ileso disso. Eu não sei como é que eu vou estar amanhã. Então, assim, essas questões de ressignificar relações, rever, né, conceitos sobre você mesmo, porque aquela coisa, eu querer ser assim, vou morrer assim, Gabriela, é só música. Porque na qualidade de ser humano a gente pode melhorar, mas é uma Com escolha. certeza. Eu escolho melhorar para viver em harmonia, porque assim, nem tudo é a nossa verdade, nem tudo é a ferro e fogo, nem tudo eu tenho que militar para ter na força do grito o que eu quero, porque hoje tá todo mundo buscando o quê? Esperança. Esperança que tenha um amanhã para todo mundo. Todo mundo Porque quer, na verdade, perguntar hoje, todo mundo quer a cura para hoje, para amanhã, né? Isso é sim, realidade. Todo mundo quer a cura milagrosa, né? E sim, a esperança que eu vou sair bem, a minha família vai ficar todo mundo bem. Aí, assim, é o muita que coisa. eu falo isso para minha família desde o começo. Eu falo assim, porque no começo ninguém ligava, né? Aí eu falava assim, quando começar a ter rosto, as pessoas vão começar a se conscientizar.
E Sim. aí, quando começou a falar, fulano foi de Covid, fulano faleceu de Covid, aí as pessoas começaram a ficar assustadas. E aí foi quando eu falei assim, tá vendo? Que foi o quê? Foi quando teve a consciência. Então foi que eu Sim. falei assim, ainda falei até pra minha mãe, eu falei, tá vendo como agora começou a doer? Porque a sua dor, a minha dor é uma coisa, agora a Sim. sua dor, né, daí dói. Dói quando dói, até quando Dói é quando minha, não tá né? perto de você, né? Aí dói, né? E assim, exatamente isso. Então, é o que você falou, é todo esse processo, né? Então, assim, a gente não sabe ainda, você vê, nós temos um número enorme, nem sei em quantos nós estamos agora eu particularmente, foi uma questão minha, eu estava muito ansiosa, eu não assisto muitas reportagens, eu até eu tenho contato, perguntou, eu falei, foi uma opção minha. Tem gente que Sim. tem necessidade de ficar assistindo, eu não assisto. Não, Sim. não discrimino quem assiste, mas foi uma opção minha, porque eu estava ficando muito ansiosa e percebi que em casa o meu filho também estava ficando. Então o Cauê começou nessa assim: nós vamos morrer? Aí quando ele perguntou isso pela segunda vez, eu falei assim: ele não está entendendo bem ou está entendendo muito bem que isso Sim. realmente mata. Então eu parei. Então, assim, na hora do jornal a gente troca. Então foi uma escolha minha, não que eu falei, não Aham. discrimino quem opta em assistir. Então o que eu faço? Eu trabalho home office, então antes de trabalhar eu dou uma acompanho dentro no site seguro e dou uma olhada. Geralmente eu entro no OMS mesmo, dou uma olhada para a gente não ficar perdido, até porque, né, a gente tem que estar ciente do que está acontecendo, mas foi uma Claro. opção. Eu não sei se até é melhor, assim, né? Eu dou uma olhada como professora, até para não ficar totalmente desatualizada, mas eu pensei até na questão da minha saúde mental. Não sei nem se eu fiz Sim. certo, mas eu dei Mas uma. eu também não gosto de ver, porque assim, é desesperador pensar quantas vidas estão sendo levadas. E quanto mais, é o que eu falo assim, quanto mais eu vejo, mais eu penso que eu estou contaminado. Eu vou Quanto mais, morrer, é o que a gente pensa, né? lógico, como você falou, é uma escolha. Tem gente que gosta de estar por dentro das notícias, E estar não se sente mal por antenado, isso, né? e até para ter com quem conversar sobre isso, né? Só que assim, eu não quero nem entrar no mérito de o motivo, a causa, se é a questão política, quem foi o culpado. Isso não Sim, sim, sim. Não é questão assim. política agora. A grande questão é É que a uma gente está questão, igual eu lidando. falei, é questão mental. A Sim, e minha é uma questão questão mental de não me angústia deixou também. permitir continuar. Angústia também, porque assim, por exemplo, eu moro num prédio. Aqui tem muitos idosos. Então, assim, se todo mundo que mora em prédio fica pensando, ah, fulano lá de baixo pegou, então, meu Deus do céu, você já entra em Eu não pânico. vou pôr a mão em nada. Você já não sai mais de casa, você não vive. E se a gente for pensar nisso, o desequilíbrio emocional vem exatamente pelo quê? Pelo descontrole. Porque eu fico ansioso, eu perco o controle da minha racionalidade natural, né? Do raciocínio lógico prático, e eu vou criando paranoias. Sim, alguém colocou. Porque Eu surtei. minha mãe. Beijo, mãe. É, tudo isso vem pelo quê? Pelo nosso raciocínio. Porque se a gente for pensar em tudo que tem à nossa volta, tudo. Será que o porteiro do meu prédio está se cuidando? Será que a pessoa que veio recolher o lixo está se cuidando? Então, se a gente for ficar pensando em números, dados, quanto, forma, isso, aquilo, a gente surta. E Sim, surta muito. Por isso que eu falei, hoje o pico de ansiedade nas pessoas é muito maior. Então, se a gente for ver, pode ver, as pessoas estão consumindo muito mais questões de comida, né? E fora que vamos falar que o mercado continua caro, né? A gente está nessa situação e as coisas continuam caras, né? E as pessoas estão consumindo mesmo, por quê? Isso já é comprovado, coisas doces, né? Trazem um pouco de, né, a calma sim, um pouco. Só que a gente está sim, sim. engordando, porque a gente não está podendo malhar, não está podendo sair. Acho muito legal quem está malhando em casa, quem está encontrando opções de se manter saudável, né? Isso é Então, muito assim, importante. muito Até mesmo a importante. questão da yoga, Quando a quem gente faz fala de yoga em saúde, casa, é porque tudo. consegue manter a serenidade, Sim, consegue manter o corpo, ajuda. Isso é muito importante. Não é só, sim, não é questão, yoga é um estilo de vida, mas é uma questão também assim, ele ajuda a manter o equilíbrio e ajuda a manter o corpo saudável. E ela, né, sim. você viu que antes todo mundo brincou da música antes de você entrar, porque eu tava com uma música bem calma. Eu geralmente, o que eu tento muito é ficar com músicas mais
tranquilas. O pessoal aqui só falta roer a parede, aqui também. E as O pessoal tá crianças, segurando. principalmente, as crianças, eu senti muito. As crianças, principalmente, toda hora, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem hora que eu falo, gente, o que é isso? Entendeu? Assim, não tem essa necessidade. Cadê Aí essa nós, criança para como alimentar ela? e a gente, como mãe, a gente tenta inventar outras coisas. Aí a gente começa a inventar, pinta as paredes de guache, depois eu falo, gente, quando acabar isso aqui tudo, eu vou ter que refazer essa casa inteira. Não Não vai é? imaginar. A Amanda deve concordar comigo. Eu falo, gente, eu vou ter que reformar essa casa inteira quando isso acabar. Porque é bem isso mesmo. Então, assim, você vê que são todas coisinhas. Sabe, assim, eu tenho uma frase que eu coloquei, quem me segue já deve ter visto. Muitas coisinhas faz uma coisa grande. Então, assim, você vê, eu e o Fê, a gente falou de várias coisinhas, né? Aqui tem gente que tem fome a cada uma hora e Uma hora meia e meia. hora. Estão falando de mim. Ah, tá, estão falando da sua pessoinha. Essa pessoa sou eu. Exatamente, ó, a sua mãe falou sobre lidar com as plantas. Você vê o que é engraçado? Porque o Sim, próprio. É o Google, né? O próprio comercial do Google, eles falam exatamente isso, que é a questão de lidar com como aumentou a pesquisa de fazer hortas em casa. Isso é muito interessante, porque assim, sem sim, falar que a gente passa a usar condimentos que nós, né, usamos em casa, sim, e sem falar o contato com a terra. Gente, a gente deixou tudo isso para trás, isso ficou lá atrás. sim. A gente já tinha esquecido de tudo isso aí. Não dá tempo, igual você falou, não dá tempo, é tudo na correria. Vamos pegar isso aí, vai isso mesmo, joga isso aí, joga. É igual aquela brincadeira, a Sim. gente brigou tanto pros temperos, joga sazon dentro da comida e vamos embora correndo. Então, assim, são coisas pequenas que tinham ficado tudo para trás e a gente foi descobrindo. Então, assim, eu acho que essa descoberta, sabe? A gente falou isso, né? Exatamente, de se redescobrir, a descoberta mesmo, né? Fazer essa descoberta novamente, assim, da sua casa, do seu lar, é muito importante. Eu acho isso, assim, é o que eu queria trazer mesmo para quem estava perto, assim, né? A gente vai deixar gravado, mas era o que eu queria deixar bem claro, assim, a palavra eu falo essa palavra desde o ano passado. Eu tive várias mudanças na minha vida, então a ressignificação ela vem para mim desde o ano passado. Eu falei isso pro Fê, então assim eu Uhum. mudei muita coisa na minha vida, então assim eu tive que sentar e refazer, e você se refazer à frente de coisas novas que você às vezes não conhece, é muito difícil, porque você escolher, o meu foi uma questão profissional, então você escolher, é isso que eu vou fazer, aí você meio que se joga e você não sabe muito bem se esse é o caminho. É claro, a gente estava numa outra. Foi eu sozinha, né? Nós não estávamos. Sim, Né? Então, assim, você se escolher um caminho é difícil, então eu acho que isso sim. é importante. Eu vou ter que ressignificar novamente, né? Porque, claro, diante de tudo isso, muitas coisas para mim também pararam. Mas eu achei muito importante chamar o Fê para conversar. Eu conheço o Fê há muito tempo e a gente sempre teve grandes conversas né, a gente era adolescente, mas a gente sempre conversou assim, nessa Sim. essência, com sendo meninos. Então a gente sempre conseguiu conversar. Eu acho que é isso, Fê. Conclui o seu pensamento, que a gente já vai mais 10, acho que 10 minutos para encerrar, mas então pode concluir agora. Eu só queria trazer, né, e falar que esse novo conceito é um novo normal, né, amarrando tudo que a gente falou, que esse novo normal não quer dizer que é para o resto da vida, mas que o nosso normal seja o acolhimento, seja o amor próprio, o aprendizado, o ressignificar metas, sonhos, não abandonar aquilo que a gente tem como objetivo, mas entender que a gente pode sair melhor disso tudo, né? Que a gente pode se posicionar de uma maneira totalmente diferente se a gente mudar as nossas escolhas. Por isso que eu falei, é bom sair da nossa zona de conforto, né? É uma frase que eu coloco, né? Todo mundo pode sair do caminho de dor, quando sabe falar sobre isso, né? Então é bom procurar ajuda terapêutica, é bom procurar uma ajuda, seja religiosa, onde você busca apoio, onde você busca força. O importante é você entender que você pode melhorar, sair da posição que você está para ser alguém melhor, para você aprender a ressignificar o seu questão Peraí, humana, Fê, não que deu pode uma ser. cortadinha. Peraí, Peraí que deu cortada. Peraí que deu um. Peraí que vamos ver se volta. Não, Fê.
Fê. O Fê saiu. Peraí, gente, para ele concluir. Vamos esperar. Travou. Vamos esperar o Fê para ele concluir. Para ele aceitar, é normal, né, gente? Volta, Fê. Peraí, Fê, tá indo. É assim, gente, internet é isso. Peraí. Já voltou para vocês? Para mim tá rodando aqui. Daí, já voltou? Acho que eu... Ele tá rodando. Oi, Fê, peraí, ainda tá meio intergaláctico, peraí. Volta Fê, hashtag volta Fê. Peraí. Fê, você tá melhorando agora. Melhorou para vocês? Agora aqui ficou ok. Fala, Fê. Tô falando. Me Tá escutem, ok. por favor. Eu preciso que vocês me escutem. Eu preciso. Para mim tá ok, gente. Para vocês? Eu acho que é importante, o que você falou, perceber que a gente está resgatando coisas lá de trás, seja plantar alguma coisa, valorizar o contato em família. Tudo isso é muito importante para a gente perceber o quanto a gente largou da nossa vida, largou por uma questão de egoísmo, do tempo, do espaço, sempre deixo para depois. Amanhã eu resolvo, e a gente, né, nunca está esperando por uma bomba de uma pandemia que vai prender a gente em casa. Né? Então, eu reforço a importância de procurar ajuda, seja ela religiosa, psicológica ou o que for. É muito importante a gente ter em que se apegar. Então, eu me apego muito em Deus, né? A questão da fé, de poder falar, Deus, cuida da minha família, cuida da minha tia quando ela sai para o trabalho, cuida quando sai e volta. Falta toda essa questão da empatia, de se pôr diante do outro. Então, assim, eu acho muito importante eu reforçar aqui como a gente pode ser melhor? Através das nossas escolhas. E que escolher ser melhor requer mudanças. Então, eu vou falar rapidamente também para a gente não estender muito. Eu estou vendo de um processo de mudanças porque eu saí da casa dos meus pais, eu perdi minha avó no final de fevereiro. Eu nunca tinha perdido ninguém da minha família, eu perdi a minha avó faleceu. Então, assim, são processos que a gente tem que falar, a gente tem que sentir, a gente tem que viver. É muito difícil eu passar por uma mudança sem ter uma reestrutura emocional. Hoje eu estou morando, dividindo apartamento, hoje eu não estou mais no zero do conforto da minha casa com os meus pais. A comida quente da mãe, né? Sinto tanta saudade. Sim, a gente tem que aprender a se reestruturar, porque ninguém é eterno. Sim, Minha mãe não com é certeza. eterna, nada é eterno. A gente não pode tomar nada como é para mim, é para sempre. Não, nada é para sempre. Eu tenho Tudo uma tem uma hora frase de que eu falo começar, assim: sinto saudades uma de hora de casa, terminar. mas preciso crescer. Eu falo isso. Sim, e essa pandemia teve um tempo de começar e eu creio que ela vai ter um tempo de terminar. Só que assim, o que a gente não pode, né, é voltar para essa vida que está lá fora, achar que vai ser normal, que a gente pode voltar para o que a gente era. E ninguém é. Eu não sou o mesmo Felipe que eu era em março, eu não sou mais. Eu também não, com certeza. Hoje a gente valoriza outras coisas, por quê? Porque a gente entendeu que aquilo que a gente tinha como precioso não era tão precioso. E aquilo que a gente tinha como descartável era o que era precioso. Então, por exemplo, assim, de domingo era de lei a gente almoçar com meu pai e com a minha mãe na casa deles, era de lei. Então, eu não vejo mais os meus pais, eu não almoço mais com eles. O meu encontro, minha irmã, meu pai, minha mãe e eu, não está correndo há muito tempo. Então, a minha irmã contou que estava grávida aqui na minha casa. E depois disso, eu nunca mais vi a minha irmã. Então, o ultrassom dela eu estou assistindo via Zoom, via videochamada. Então, eu não estou podendo ver a minha irmã, paparicar ela, ver a barriga dela crescer e tudo mais. Só que, assim, quando eu sair daqui, eu não vou ficar reclamando que minha mãe está me ligando. Ai, que saco. Ai, que isso, porque... O que eu estou Fê, fazendo com falta isso 20 agora? segundos agora para finalizar.
Tá bom? Então, beijo, gente. Beijo pra todo mundo que entrou. Tá suja uma hora. Obrigada, gente. Obrigada por todo Beijo. mundo. Foi muito bom, viu, Fê? A gente vai marcar Eu outra, porque foi muito agradeço. bom o papo. Foi muito bom Se mesmo. Muito vocês quiserem obrigada. mais, hashtag manda mais, gente. Muito obrigada, Fê, como sempre.